Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais um diário de trade. Hoje, quarta-feira, dia 4 do 3. Vamos começar com o mercado internacional, tá pessoal? Mercado internacional porque o gráfico tá mais suave, né? De ser analisado, né? Tá mais top, né? Então a gente viu que na madrugada ficou naquela liseira, né? O Nasdaq não fez muita coisa, não. Foi fazer um movimento de alta ali depois da abertura do mercado europeu e tudo mais. Mas o destaque começa a se desenhar aqui, ó. Tá vendo? 9 da manhã, teve notícia aí não muito importante, foi a DP, né? E essa barra aqui, ó, essa barra ampla aqui, ó, é o candle das 11h30 da manhã, certo? O que acontece, galera? Esse rompimento dessa região de topo acabou sendo frustrado, tá, ó. De imediato ele foi frustrado, só que ainda não era um processo de reversão. Por quê? A maioria era compradora, ok? Eu tinha médias móveis completamente alinhadas. Se eu quisesse trabalhar com o FIBA aqui, ó, dessa máxima e jogar para essa mínima, eu teria o mercado trabalhando numa retração de 50%, ok? Um mercado que começa a dar indícios que poderia segurar na ponta compradora. E aqui foi o primeiro sinal, né? Ó, sombra para cima, sombra para baixo, pullback escondido. A gente fez a operação de compra aqui, certo? Como é de costume, você tem que ter paciência porque o mercado às vezes demora para desenvolver. E ele acabou pagando essa pernada para a gente aí, né? Muitos alunos aí pegaram essa operação linda de compra, tá? O que acontece, galera? Como vocês podem perceber, aqui no meio do caminho também vai ter oportunidade de entrada, ó. Só que aí vai do critério de cada um, né? O que cada um tá planejando fazer, o que cada um aí tem no seu gerenciamento. Mas de fato, tem oportunidade de entrada ali no meio do caminho. Beleza? E lá em cima, após uma correção na média móvel de 20 períodos, a gente tem uma nova entrada ali na ponta compradora. Como vocês podem perceber, por Fibo, eu cheguei a pegar aqui, né? Vocês viram que eu tinha um Fibo daqui para cá. Só que o que acontece, galera? Você poderia trabalhar também projetando ou esse pivô aqui, tá? Você poderia projetar esse pivô aqui, beleza? Ou trabalhar projetando essa estrutura aqui, ó, que seria um espelhamento menor, né? Então, se eu fosse trabalhar com um espelhamento menor, seria aqui, ó. Estão vendo? Aí o mercado vai romper o topo, eu vou arrastar o primeiro alvo. O mercado vai romper o próximo topo, eu vou arrastar o segundo alvo. O mercado vai romper o próximo topo, lá em cima, eu vou arrastar mais um alvo. Olha lá onde o mercado cravou aqui, ó. Basicamente, ele acabou pegando ali todos os alvos de Fibo dessa movimentação. Que basicamente foi isso que o mercado entregou após as 11h30 da manhã, tá? Antes disso, o mercado ficou oscilando, brigando. É aquela velha história, né, pessoal? É o que eu falo sempre. Vai ter a abertura do mercado europeu às 4, 5, 4 da manhã, né? E o que acontece? Você consegue negociar, certo? Mas depois das 8 da manhã ali, cara, que é um horário, diria, fora de janela operacional, porque os ativos começam a ficar mortos. Então aí você não precisa mais ficar operando, cara. Aguarda abrir às 11h30, porque é a hora que vem a liquidez, né? A hora que vem as ações maiores, os ativos maiores. Resumidamente, é a hora que tem o dinheiro na mesa, né? Agora, observe esse gráfico do Bitcoin, galera. Vocês estão vendo aqui? Ó, isso aqui foi de madrugada, tá? Ó, abertura do mercado europeu. Vocês viram que aqui, por aqui já chamou na brincadeira, né? Certo? Agora, olha só. Olha o que é um cenário técnico, pessoal. Ó, você corrige aqui. Ele já tinha gerado entrada nesses pontos aqui, tá? Ó. Aqui ele já tinha gerado entrada. Alinhamento da média móvel. Porrada para cima. Aí ele passa das 7 da manhã até as 10 da manhã corrigindo. Pullback complexo. Faz um pivôzinho. Começa a aguardar a abertura do mercado à vista.
E você vai ter pullbacks aqui também, ó. Né, ó. Olha só que legal. Então, resumidamente, pessoal, olha que gráfico técnico do BTC. Qual que é a dificuldade do cara operar isso daqui? Seguir a tendência. Que é tendência. Quantos dias de tendência você vê eu mostrando aqui no mercado internacional? Vários, cara. Direto. Direto, cara. Tá aqui, ó. Quer operar lá fora? Tem um link aqui, ó. No meu rodapé do vídeo. Clica aí, abre sua conta, faz uma... Experimenta, galera. Antes de você desistir do mercado. Será mesmo que só o índice e o dólar que existe no mercado? Não é, cara. Vocês sabem que não é isso. Tá? O dinheiro grande mesmo aí é em ativos que são técnicos, tá? Senão fica tudo meio difícil. Aqui foi o Dow Jones Futuro. Fechou positivo a prata, mas não foi lá essas coisas, né? E o petróleo também. Deixa eu só ver o ouro aqui. Também, ó, fechou no campo negativo. Fechou positivo, mas no movimento de baixa, tá? É isso aí. Vamos partir aqui para o mercado brasileiro. Tentar decifrar o que aconteceu aqui. Porque o que acontece, galera? Meu Deus do céu. Deixa eu colocar no diário desse índice. Tentar entender o que é esse candle do diário, tá? Então vamos lá. A gente viu que ontem o mercado fez uma volta, né? Um movimento de baixo, um movimento de alto, um movimento de baixo. E hoje, simplesmente, né, na continuação de baixo aqui, ele rejeitou e já abriu dando uma porrada para cima. Certo? Beleza. E aí ele faz um processo de acumulação. O pessoal perguntou, não vai dar compra aqui? Eu até fiquei com o pé atrás porque uma bandeirinha em primeira hora de pregão com uma média de 200 na cara, eu fiquei com muito pé atrás, tá? Optei por não fazer nada, ok? E o que acontece, pessoal? Aí o mercado está extremamente esticado, né? E quando ele começa a demonstrar rejeição aqui em cima, ó, você vai ter que ligar o alerta, né? Começa a desenhar um processo de rejeição e deixa uma vela de ignição aqui, tá? Um candle de ignição de baixa. Ou seja, um sinal que poderia gerar defesa vendedora, e foi o que aconteceu. Aí aqui começou primeira dor de cabeça, tá, pessoal? Porque aqui eu fui meio que atraído pelo gráfico de M2. A minha ideia era o quê? Perder nessa mínima. A gente tinha desenhado. O que a gente tinha desenhado? Galera, o mercado, se perder essa mínima, pode armar um pivôzinho de baixo. Só que como começaram a defender, né? Eu peguei e entrei comprado ali. Só que quando o mercado já veio defesa de venda de novo, eu saí fora. Tá? Saí fora. Pulei da minha operação. Não deixei estopar cheio. E a gente viu que veio e acionou. Ó, o padrão que a gente tinha comentado, o mercado acionou aqui. E voltou para a mínima do dia. Uma volta em V, né? Se você colocar em microestrutura, você até vai ver um ombro cabeça ombro aí inclinado, tudo mais. Voltando para a mínima do dia, galera, aqui o mercado chamou para compra por região, tá certo? E foi a compra que eu fiz. Só que aí, pessoal, meu Deus do céu, aí você assina um termo de responsabilidade com o mercado, porque, cara, eu casei com essa operação, bicho. Olha quanto tempo você tem que segurar para esse maldito pagar alguma coisa, galera. Com todo o respeito do mundo. Mano do céu. Ele levou daqui desse fundo para chegar até aqui em cima simplesmente 5 horas e meia. A tarde inteira. E simplesmente em alguns candles já devolveu quase a metade do movimento. Então o mar não tá para peixe, tá, pessoal? E o que eu estou falando, e vou bater nessa tecla de novo, pessoal, tá muito complicado operar os pullbackzinhos no índice, cara, e não é de hoje. Ó, por característica de muito tempo, é um ativo que você precisa pegar nos extremos. Só que não tá barato os stop, galera.
Não tá barato, é stop de 600, 700 pontos, dada a volatilidade. A gente não vai até quando, a gente não sabe até quando vai essa volatilidade, tá certo? Mas tá brabo, viu? Tá brabo o tamanho dos stop. Pelo M5, ó, pelo M5, um candle desse daqui de venda, ó, tem 800 pontos, cara. É muita volatilidade, então assim fica extremamente complicado trabalhar buscando o stopzinho curtinho. Tá? É o que eu falei, galera. O pessoal às vezes está reclamando do tamanho do stop. Tá extremamente difícil. Quer colocar o stopzinho curtinho aqui, ó. Estopa. Né? Hoje foi um pregão, eu diria, para lá de Bagdá, né? Porque para ele jogar um movimento de alta desse, já devolver tudo na mínima do dia e voltar lá para a máxima. Então ele pagou comprado, pagou vendido e pagou comprado de novo. Só que essa parte aqui que ele pagou comprado foi na choradeira, né, meu? O cara aí tem que casar com o movimento. Certo? O cara aí tem que casar com o movimento. Que você vê que até o último... O processo de recuperação aqui lembra até um canalzinho, tá vendo? Ó? E lembra até um canalzinho cujo você vai ter aí os pullbackzinhos que geraram entrada aí no meio do caminho, né? Quem ficou operando na reta final. Mas é isso, galera. Esse é o cenário do índice, tá? Extremamente complexo. O dólar também hoje não foi lá essas coisas, não. Aliás, o dólar tá trabalhando entre dois gaps, tá? Porque se a gente observar o pregão de ontem, que teve o gap de alta, e o de hoje, o de baixa, olha que loucura, velho. Olha isso daqui, galera. Você simplesmente tem um gap aqui e simplesmente tem um gap aqui, né? E aí você vai ter a abertura. A gente fez uma compra aqui, ó, visando pegar um retorno, pagou só na RP, tá? E aí depois que ele rejeitou e pagou a RP, o que a gente ficou esperando? Um retorno para 20 para vender. Só que eu acho que os caras, eles acabaram escutando o que eu tava falando, viu, pessoal? Porque simplesmente eles já acionaram a venda aqui, ó. E não chegou a bater na média móvel de 20. Eu queria o teste na média móvel de 20. Porque o teste na média móvel de 20 seria melhor. Até com risco retorno melhor também, né? Se ele corrigisse na 20, ele ia fazer um movimento de alta aqui, ó. E geraria um risco retorno melhor para aceleração de movimento. Mas de fato, ele não veio. Tá certo? Então quem conseguiu pegar aqui a venda e descer surfando, beleza. Até porque tinha uma 200 cortando. Por Fibo, o que eu fiz? Eu peguei esse topo e joguei para esse fundo, ó, para projetar o pivôzinho, que daria o segundo alvo aqui e teria mais um alvo lá embaixo. Só que também daria para trabalhar com um espelhamento menor de ser mais conservador, né, pessoal? Aqui, ó. Será que vai dar igual? Como é que vai ser? Vamos ver. Ó, já diminuiu um pouco, tá vendo? Quase cravou. Olha, imagina a sacanagem, cara. Beijar aqui e não vim. Mas o que acontece também? Aqui vocês podem perceber que o mercado começa a derrapar, né? Aqui ele deixa a continuação de baixa. Mas o mercado está derrapando nessa região. Ou seja, ele está falhando na continuação para quiçá vir uma defesa compradora. E veio. Eu não entendi muito bem o que foi esse candle aqui das 1,20, tá vendo, pessoal? Ó. Isso aqui é essas coisas que não faz sentido mais no dólar, viu? Isso aqui já não faz mais sentido no dólar, não. Olha só. Que bizarro. Essas coisas aqui você nunca vai ver no Nasdaq, galera. Do nada, assim, de forma desprovida. Só com um evento de notícia ou alguma coisa no cenário geopolítico aí que está acontecendo. Você não vai ver nenhum player dedo torto ficar fazendo essas porcaria aqui não, tá? Isso aqui ficou para esses copy trade nojento aí que jogaram no mercado. Que ficou essas palhaçadas aí o tempo todo agora. Qualquer coisinha eles dão uma pichotada, tira todo mundo. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o dólar, cara. Diminuir bastante o tamanho da mão dele aí. E aí, galera, a gente tem o gráfico diário do dólar.
que ontem deixou uma longa sombra superior e fechou com candle positivo, e hoje deixou uma longa sombra inferior, fechando com candle negativo. Sabe o que isso significa? Não faço a mínima ideia, pessoal. Simplesmente dois candles aí para lá de desnutrido. Não sei se vai armar um pivôzinho de reversão, não sei se vai continuar na baixa, ou se vai lateralizar de vez, porque está em cima das médias móveis. A média móvel de 9 períodos está abaixo da 20, ó, o que não é um bom sinal, né? Porque ela tem que passar assim, porque ela é condutora de movimento, né? Então vamos ver, será que amanhã ele não aciona? Ó? Se tem dois candles corretivos, será que ele não aciona um candle positivo? É que não tem comprador para essa birosca, né, pessoal? Então, para ele deixar esse candle aqui e perder mínima amanhã, ó, é 2 palitos, viu? É 2 palitos. Até porque o dólar tem mais, né? O dólar tem chão para cair ainda. Ontem foi aquele desespero, né, com o que aconteceu nos mercados, mas hoje o mercado já se recuperou, né? Então, segue o baile, segue o gráfico, né?